E assim, agora para nos prepararmos para a palestra de hoje, temos aquele momento muito especial. Depois desse grande momento especial que tivemos com o Fábio, outro momento especial, que é o momento da prece inicial, onde realmente nós vamos agora nos elevarmos até Deus e nos conectarmos com toda a espiritualidade que está presente aqui. E principalmente com Jesus, né? E para conduzir essa prece, nós vamos convidar o nosso colaborador aqui da FESP, o nosso querido Lauro Pegoraro. Lauro, por favor. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. É sempre uma grande alegria, é sempre uma bênção estarmos aqui reunidos para mais essa atividade desta manhã, depois dessa maravilhosa apresentação musical do nosso colega Fábio. Vamos nos ligando cada vez mais ao plano espiritual, mais e mais, para que nós possamos dizer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre Maior, e a todos os amigos da espiritualidade que vieram até este recinto, até este salão, preparar todo esse ambiente para esta atividade da manhã. Vamos nos sentindo cada vez mais envolvidos, cada vez mais elevando o nosso padrão vibratório, para que nós possamos vibrar intensamente por esses momentos maravilhosos, e que essa vibração de amor, de carinho, possa nos envolver toda a semana, todo o período ao longo dessa semana. Vamos dizer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre Maior, e também aos amigos da espiritualidade, o quanto estamos contentes, alegres e felizes por toda esta bênção desta manhã. Que essas luzes, que esses amores, que esses carinhos possam continuar recaindo sobre nós, e que possam envolver também a nossa palestrante desta manhã. E vamos então continuando com esse mesmo nível vibratório de amor, de carinho, de paz para sempre, porque nós podemos, porque Jesus disse: vós sois luzes, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E mais, Jesus também disse que todos nós temos o nosso potencial que está à disposição de nós para que nós possamos desenvolver. E é exatamente numa atividade dessa que nós podemos ficar ligados cada vez mais, aprendemos cada vez mais. Então vamos mais uma vez agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre Maior, e a todos os amigos da espiritualidade, que nós possamos continuar com esse nível vibratório maravilhoso durante toda essa manhã, durante toda essa semana. Graças a Deus. Obrigada, Lauro, pela sua prece. E já preparados que estamos, vamos agora receber a nossa querida palestrante de hoje, que vai trazer um tema muito bonito. Vocês vão ver que tema lindo que é esse de hoje. Os grupos espirituais que auxiliam a humanidade. Ela é nossa trabalhadora aqui na FESP já, segundo ela, há 40 anos. E ela atualmente atua na área doutrinária, na área de divulgação e na área de ensino, mas já trabalhou também na área de assistência espiritual. Então, com muito carinho, vamos receber a nossa querida Verena Guimarães. Verena. Boa palestra, querida. Muito obrigada. Então, o assunto de hoje tem muito a ver com a nossa casa. Tem a ver até com o início, com a formação de toda a estrutura da Federação Espírita que hoje nós conhecemos. Então, tem a ver com um livro onde grande parte do que nós vamos apresentar contém de informações, que é o livro que se chama O Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades do Espaço. É um livro muito importante para a nossa casa. Ele é uma compilação de muitas informações que vocês vão ouvir agora. E para nós é uma honra, porque
Além do conteúdo desse livro, nós temos algumas informações colhidas através de conversas, porque há muito tempo, quando as comunidades espirituais inspiravam os médiuns, não havia livros, não havia muita forma que nós temos de documentar. Então, os próprios médiuns muitas vezes anotavam, nos contavam. Como vocês sabem, eu estou há quase 40 anos na federação, então eu recebi muitas vezes xerox de informações que os médiuns anotavam durante todos os trabalhos. Depois a coisa foi aumentando. Dona Martinha, que nós vamos falar bastante dela, foi uma grande divulgadora dessas informações. E de outras informações que nós vimos colhendo ao longo do tempo. O que é importante é que hoje nós estamos com a 9ª edição desse livro, o Instituto de Confraternização Universal e as Fraternidades de Espaço. A primeira edição foi publicada em 1994. Então, olha quanto tempo, nós já estamos na 9ª edição. Autoria, Dona Marta Galego Tomás, incansável colaboradora da nossa casa, que adentrou aqui nas portas da federação, quando a federação não era esse prédio gigante, era uma simples casa. E eu tive a oportunidade de entrar nesta casa pela primeira vez, quando os trabalhos eram executados aqui. Ela estava aqui trabalhando já há muito tempo. Então, a preços muito módicos, se vocês se interessarem pelo assunto, vocês podem encontrar na livraria que nós temos aberta aqui, essa literatura maravilhosa, além de outras coisas que também vocês podem ver, como temos um livro recém-lançado também. E, por favor, eu peço a vocês que me sustentem, porque a minha responsabilidade é muito grande falar da obra da Dona Marta, tá certo? Então, essa é a Dona Marta. Era uma médium de uma sensibilidade enorme, desde pequena, desde os 3 anos, ela dizia que ela tinha essa sensibilidade. Em algum momento ela chegou aqui na federação, foi recebida pelo Edgar Armon, que nós vamos falar muito dele, e durante toda a sua trajetória, ela humildemente fez a escola de médiuns, participou de vários trabalhos com a sua vidência, com a sua psicofonia, com a sua capacidade de se desdobrar em transes sonambúlicos, e nos trouxe muitas informações, né? Então, ela foi aluna da 3ª turma de aprendizes do Evangelho, aqui na nossa casa. Ela fez parte do Colégio de Médiuns, que foi um grupo que Edgar Armon fez questão de montar, para que ele pudesse ter segurança nas informações. Ele jamais aceitou qualquer informação simplesmente porque lhe foi dita, mesmo que ela fosse uma informação razoável. Ele buscava sempre comprovar tudo o que ele tinha. Aliás, um método utilizado por Kardec, né? Que fazia a mesma coisa. Kardec não saía por aí aceitando as mensagens dos espíritos, mas fazia questão de comprovar através de cartas, na época, buscando todos os médiuns em que ele confiasse para ter segurança naquilo que ele fosse divulgar, né? Então, Dona Marta é colaboradora desde 1952. E eu digo porque ela está na pátria espiritual, mas certamente continua trabalhando aqui. Nesse livro que foi lançado, o prefácio é do nosso querido Teodoro Lausi Sacco, que foi presidente da federação por 9 anos, que foi o iniciador da parte de iniciar essa obra e a construção desse prédio em que nós estamos. Tive o prazer de trabalhar com ele também, e ele diz assim que a Dona Marta, porque ela era muito pequenininha, ela era magrinha, era uma figura maiúscula, ou seja, de grande porte espiritual. Então, essa nossa querida Dona Marta, ela partiu para a pátria espiritual em 2014, e ela sempre disse aquilo que o Edgar Armon dizia: não simplesmente divulgar as informações, mas coletá-las. Nós soubemos que ela vinha armazenando informações desde que ela praticamente começou a sentir a presença do plano espiritual. O que ela fazia? Ela escrevia. Alguns colaboradores que trabalharam com ela disseram que ela guardou todas essas informações. E só em 1994 ela recebeu a autorização de publicar o livro, que é a primeira edição desse livro que vocês já poderão ver lançado recentemente. Então, o que são fraternidades?
Fraternidade são grupos de espírita. Tinha uma época que eu falava que fraternidade era como se fosse uma ONG, porque eram grupos de espíritos com finalidades semelhantes para o bem, que se uniam e preparavam programas para pôr em prática os seus conhecimentos e trabalhar naquela função que lhes era mais propícia. Então, nós vamos ver que existem grupos que trabalham em determinadas funções há muito tempo, porque necessitam realmente doar todo o seu potencial para doar para a humanidade, né? Então, são várias as atividades, como socorro espiritual, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento psíquico, equilíbrio das forças mediúnicas, desenvolvimento também de novos projetos nas casas espíritas, porque tudo é dinâmico, nós sabemos, né? E quem é o venerável de uma fraternidade? A gente diria que o venerável é o seu grande diretor, aquele do qual saem todas as orientações para esse contingente de espíritos. Então, cada fraternidade tem um venerável. Às vezes ele tem 2, dependendo das funções dessa fraternidade. E o que é o Instituto de Confraternização Universal, que é o primeiro nome do livro? O Instituto de Confraternização Universal é uma cidade no plano espiritual. Todo mundo leu André Luiz, todo mundo sabe que o Rio de Janeiro tem uma cidade, não é? Que está, vamos dizer, num ambiente dual do plano físico sobre a cidade do Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece aqui na nossa cidade. Nós recebemos as notícias posteriores, mas nós temos uma cidade organizada espiritual. Dr. Bezerra é um dos grandes trabalhadores, um dos grandes orientadores. Essa cidade tem a forma de cruz, que eu não sei dizer exatamente que bairros abrange, mas vai da freguesia do Ó, Santo Amaro, Vila Mariana e lá no norte, acho que Vila Maria, eu não sei. No centro dessa cruz está o bairro da Liberdade e adjacências, que é onde nós nos encontramos. Isso também se encontra no livro, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar das fraternidades. Na década de 40, o comandante Edgar Armon tinha recém-chegado, tinha sido convidado para ser o primeiro secretário da casa. A casa não estava bem desenvolvida porque havia pouquíssimos trabalhadores. E, naquela época, as pessoas se interessavam demais pelos efeitos físicos. Então, era só efeito físico, só efeito físico. E Edgar Armon recebeu uma orientação. Qual era a orientação? De que buscasse a trabalhar com o ensino. Você fica mais no meio. Estou escondida. Por isso que eu não fiquei atrás aqui do púlpito, porque eu sou pequenininha. Aliás, é a única coisa que eu tenho em comum com a dona Marta. Talvez a altura. Bem, então, vejam bem. Ele recebeu as informações de que ele precisava organizar essa casa. Não só com fenômenos, não só com efeitos e coisas desse tipo, mas organizar no sentido de conhecimento, de evangelização. E foi exatamente por conta disso que o anjo tutelar do Brasil, Ismael, se apresentou num determinado momento para que ele soubesse que ele tinha uma função e que ele estava respaldado por um contingente enorme. Naquela época eram 10.000 colaboradores que estavam à disposição de Ismael. Parte disso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Jesus diz para Ismael: pegue um contingente de espíritos, aí ele fala quais são os espíritos que deverão participar da colonização do Brasil. E agora, passados quase 4 séculos, em 1940, Ismael se apresenta de novo com a função, que é a função justamente de organizar essa casa para que ela tenha uma função maior, que não fosse só espetacular. Porque nós tínhamos muitos médiuns de grande potencial físico, mas queria-se muito mais do que isso, queria-se a propagação do Evangelho de Jesus. Voltando apenas com relação, se eu consigo, a imagem, algumas imagens que eu tenho aqui foram obtidas nos trabalhos da pintura mediúnica. Eu trabalho nesse grupo, não sou médium, pintora, simplesmente sou dirigente desse trabalho há bastante tempo, e às vezes nós recebemos algumas imagens e nós guardamos. Quando o plano espiritual acha que nós podemos saber, o médium identifica. Então, algumas imagens foram obtidas
Como, por exemplo, esse é um trabalhador do grupo dos cruzados, que Ismael é o líder. Então, quando nós sabemos, a gente coloca. Quando a gente não sabe, a gente deixa na dúvida e vem para depois. Alguns outros foram obtidos antes até de eu conhecer esse grupo e me foram passados por uma trabalhadora da casa. Então, esse seria um colaborador do grupo de Ismael, visto por um médium que pinta, nesse caso foi mecanicamente. Agora, nós conhecemos um outro grupo, que foi o próprio Ismael que trouxe com ele. É o grupo do Santo Sepulcro. Santo Sepulcro, naquela época, era formado por 12 líderes mesmo, que encarnados tinham sido pessoas de grande influência no mundo. Ismael trouxe 3 deles com ele, que são exatamente o britânico, chamado Ricardo Coração de Leão, o lusitano, que é o infante Dom Henrique de Sagres, todo mundo já estudou história, já viu esse pedacinho, e o lorenense, que é o famoso rei Luís VII. Na verdade, de todos eles, permanece entre nós o britânico. E ele não gosta de dizer que ele era o Ricardo Coração de Leão, porque naquela época eles estavam em busca, muitas vezes, de batalhas que não são as batalhas que têm que ser vividas agora. São as batalhas que têm que ser vividas pelo coração. Então ele não gosta, ele gosta de se apresentar simplesmente como um colaborador, mas é o líder dessa falange enorme. E eles se apresentaram para Edgar Armand com uma espada. Nossa, uma espada, o que é isso? Lutas? Sim. Lutas individuais, lutas para proteção. A espada jamais seria usada para ferir ninguém. E então, nós recebemos essa pintura. Nós podemos ver a ideia do cruzado, com aquele cavalo branco que os líderes usavam, com aquela cruz também sobre o cavalo. Mas se vocês olharem bem aqui no cantinho, vocês podem ver que existe uma espada com a empunhadeira para baixo, a lâmina para cima. Essa espada foi oferecida a Edgar Armand por 25 anos. Estávamos, naquela época, por volta de 42, por aí. Em 67, vou adiantar a história, só para eu não esquecer de falar no final, que Edgar Armand teve um problema de saúde e outros problemas paralelos. Ele se afastou da casa em 1967. Façam as contas. O plano espiritual já tinha avisado. Haveria 25 anos de profunda sustentação. Dona Marta, numa palestra, diz o seguinte, que eles não estão aí para guerrear, eles não estão aí para lutar, eles estão aí para proteger. Esses 2 grupos permanecem conosco desde então, porque a função deles é muito grande e acho que nós, às vezes, damos um pouco de trabalho para eles também, não é? Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, já que Edgar Armand precisava propagar a doutrina espírita enquanto evangelho redivivo, de acordo com o que Kardec tinha trazido para nós, se apresentou Razin. Razin, quem tinha sido Razin? Razin tinha sido um mercador na época de Jesus. Mercadores eram homens riquíssimos. E Razin tinha embarcações. Era como se fosse aqueles que são importadores. Ele ia nas cidades, comprava aquilo que aquela região produzia, deixava ali os seus produtos que ele já tinha coletado e depois ele seguia para outra cidade. E era rico. Mas era um homem sensível demais. Diz que nas noites em que ele dormia, ele procurava uma paz e uns olhos que pudessem lhe dar a paz que ele tanto procurava. Pois bem, Razin chega em Jerusalém exatamente no momento da crucificação. E ele acompanha tudo aquilo com grande espanto, ele quer saber o motivo e descobre que não havia motivo. Ninguém sabia exatamente por que Jesus estava sendo crucificado. Jesus era revolucionário? O que Jesus queria? Apenas o bem. Amor fraterno, perdão. Então, Razin se estranhou demais isso. Razin foi até a casa do caminho, procurou Maria de Magdala, procurou apóstolos e entendeu qual era a mensagem de Jesus. Aquilo tocou tanto Razin que isso foi no coração dele. No momento da crucificação, quando retiram Jesus da cruz, Jesus está envolto, naquele pano de linho, naquela túnica, não é bem uma túnica, é quase um envoltório, mas das mãos de Jesus, Jesus tomba a sua mão e cai uma gotinha de sangue sobre um trevo.
E Razim, assistindo apenas aquilo, ele vê essa gotinha de sangue cair nessas folhinhas, e ele toma e coloca essa folha numa dobra da sua túnica. E segue. No dia seguinte, alguns dias depois, quando ele soube da ressurreição, que nós sabemos que foi a aparição de Jesus, já desencarnado ou já falecido, como muitos falam, a Maria de Magdala, ele lembra de tudo aquilo, pega o trevinho que ele tinha pego. Aquele trevo está petrificado, é luminoso, é como se fosse uma pedra preciosa. E ele guarda esse trevo para o resto da sua vida. E continua com esse trevo, além de fazer as suas funções, ele sustenta a Casa do Caminho e também leva a mensagem de Jesus para todos os lugares que ele ia. Então, Razim e o trevo, nós dizemos assim, qual era o motivo dele levar o trevo? Levar um vínculo com Jesus e com o seu evangelho. Então, quando ele chega na pátria espiritual, quem o recebe? Jesus. E ele diz assim, Razim, para aquele que é fiel no pouco, muito lhe será confiado. E Razim é o responsável por todas as tarefas de expansão do evangelho, principalmente aqui na nossa casa, principalmente onde se iniciava uma tarefa de divulgação. As escolas de evangelho são fundadas na década de 50, aprendizes de evangelho, educação mediúnica com método. Tudo isso foi Edgar Armon quem organizou. E hoje, desde aquela época, os formandos, vamos dizer, os aprendizes formados, recebiam um trevinho para colocar como um broche na sua lapela. Nós dizemos que cada uma dessas pétalas do trevo, que é de 3 folhas, não é de 4 folhas, são FDJ, significando Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Essa também é uma pintura mediúnica. Depois, quem mais nós temos? Quem mais que não poderia deixar de faltar presentemente nos trabalhos da casa? Maria, nossa querida Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Maria, Dona Marta fala que ela percorre todo o planeta. Ela não está restrita a locais. Ela tem trabalhadores que se apresentam em todos os locais onde há um coração aflito. Não somos nós que dizemos, Maria, por favor, me abençoe, meus filhos nas minhas aflições. Essa é Maria, que tem um colaborador para cada um de nós que rogue seu auxílio, que rogue sustentação. Então, Maria, Dona Marta conta que ela identificou 3 grupos. Um grupo chamado Grupos de Anciãs, que apoia especialmente os suicidas, aqueles que acabam vítimas de violências. Um outro grupo que é chamado Grupo das Virgens, que recebem aquelas crianças desencarnadas com problemas. E um grupo também chamado das Servidoras do Grande Amor Universal, que sustentam jovens e adolescentes encarnados ou desencarnados e encaminham para os templos e casas cristãs. Gente, nesse momento que nós estamos com tantas mudanças, que nós sabemos que o nosso país e o nosso mundo está em evolução, com tantos recursos novos, vocês imaginam a responsabilidade das crianças e dos jovens que estão nascendo aqui. E são trabalhadoras desse contingente, que são responsáveis, muitas vezes, pela orientação espiritual, para o encaminhamento espiritual dos encarnados. E dos desencarnados, que porventura venham a encarnar com funções maiores no nosso Brasil ou no nosso planeta. Num trabalho de pintura mediúnica, nós obtivemos somente 2 transações. Somente é muito pouco, Que horror. Nós conseguimos obter 2 colaboradoras, que uma delas é a trabalhadora do grupo das anciãs e o outro do grupo das virgens. São colaboradoras incansáveis. Raramente elas se fazem presentes, mas quando elas se fazem presentes, elas gostam de mostrar uma túnica branca com uma cinta azul. Outra fraternidade importantíssima, a Fraternidade do Cálice. A Fraternidade do Cálice é liderada por Maria de Madalena. Tanta gente fala tanta coisa de Maria de Madalena, não é verdade? Mas nós sabemos, independente da história, independente de qualquer tipo de informação, nós sabemos que Maria de Madalena mudou
tudo na sua vida. Não importa quem ela era, porque há quem diga que ela tinha sido uma mulher abandonada também pelo seu marido. Há quem diga que ela era uma pessoa que vivia entre as cortesãs, mas não importa. Ao ouvir Jesus, ela se tornou a sua seguidora direta. Maria Magdala foi aquela que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Então, essa mulher que depois da partida de Jesus teve uma função importantíssima diante dos sofredores daquela época. Maria de Magdala foi a primeira a ver Jesus. Ele se mostrou a ela em perispírito depois da sua morte do corpo físico. Imaginem que espírito é Maria de Magdalena. Pois bem, ela se retirou, ajudou todos aqueles que eram muitas vezes necessitados. Acabou seus dias no Vale dos Rancenianos, doença que hoje é uma doença controlada, mas naquela época era responsável pela morte de milhares, né, de pessoas. E também ajudou sempre aqueles que estavam ligados aos vícios. Elas muitas vezes aparecem com simplesmente aparência de enfermeira. Atendem todas as vítimas de obsessão. E apresentam um cálice estampado na túnica. Isso porque diz que Jesus, quando ela chegou lá, disse: você sorveu todo o seu cálice, já purgou todos as dificuldades e dívidas que você tinha. Hoje você segue com o cálice. Há quem diga também que muitas vezes nos trabalhos de vibração é exposto um cálice durante as tarefas mediúnicas, e que esse cálice é usado para recolher as vibrações dos colaboradores e levado para lugares, levado para que seja manipulado esse fluido com o plano espiritual e levado aos sofredores. Dentro desse grupo, Edgar Armand nos conta num livro dele que existe um grupo também chamado de Castelã, que atendem doentes com graves problemas e também, de novo, né, a preparação de crianças para a reencarnação de resgate. Veja a importância dessa primeira fase da encarnação que nós temos. Nós já passamos, mas nós temos à nossa volta filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, afilhados. A importância de um grupo que nos sustente, mas a nossa responsabilidade perante os jovens que chegam no planeta. Aqui 2 imagens. Uma do lado esquerdo, que a gente vê um cálice, e uma do lado direito, também de uma colaboradora, que a gente pode ver um cálice de fundo. São pinturas mediúnicas, e nós sabemos que muitas vezes os médiuns veem, mas eles transcrevem, transmitem de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com a sua capacidade mediúnica. Então não precisamos comparar, basta termos a certeza de que os espíritos se encontram entre nós. Mais um grupo tão querido, o grupo dos humildes. Quem é o responsável pelo grupo dos humildes? Responsável pelo grupo dos humildes é Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes é protetor da federação. Mas conta-se que até praticamente chegar na década de 40, Edgar Armand já trabalhando, já pondo em prática todas seus planejamentos, seus projetos, inspirado pelos outros irmãos fraternos, não se sabia quem era o responsável pela casa, alguém que fosse uma entidade que pudesse dar nome que a gente conhecesse, né? Então, ficou-se sabendo posteriormente que essa entidade é Bezerra de Menezes. E hoje ele não é protetor somente da federação. Ele se apresentou naquele momento porque era o núcleo inicial para a divulgação do Evangelho de Jesus. Então, Bezerra de Menezes, hoje nós sabemos, acolhe todas as casas cristãs. E não precisam ser nem espíritas, né? Porque na verdade nós sabemos que o que vale é o Evangelho que mora no nosso coração. Então, Bezerra de Menezes tem, lá no Instituto de Confraternização Universal, vou dar um spoiler, ele tem um local onde tem os arquivos de todos nós que pedimos ajuda. E diz que ele faz a seguinte tarefa: alguém pediu, pum, acendeu uma luzinha lá. Brincadeira minha, né? Brincadeira à parte. Mas ele identifica o chamado. Ele busca um colaborador que tenha a capacidade de apoiar aquele que pediu ajuda. E o designa. Então, quantas vezes nós, talvez, sejamos esse colaborador se estamos em paz, se estamos equilibrados? Muitas vezes é o apoio, é um telefonema, é um ombro.
Bezerra nos aciona através dos seus colaboradores para que a gente faça a nossa parte dentro da tarefa grandiosa que existe por se fazer. Sejamos as formiguinhas, mas que possamos levar a nossa folhinha até aquele que precisa de amparo e de sustentação. Ele também trabalhou nos trabalhos de cura, né? Ele ia encaminhando, ele ia inspirando a todos. Então, a mensagem que foi recebida, isso também está no livro, é essa mensagem que consta aí. No mundo, o Brasil. No Brasil, essa terra que leva o nome do grande apóstolo da gentilidade. E aqui, essa nossa casa, que será um farol a iluminar a humanidade. Essa frase é dita muitas vezes, mas naquela época era um marco inicial de que nós tínhamos realmente uma responsabilidade grande. Edgar Armond à frente, Bezerra de Menezes no plano espiritual, Razin, os Cruzados, Ismael e tantos outros que nós vamos ver. Todos eles por quê? Para propiciar um bom encaminhamento na matéria daquilo que Ismael e Jesus tinham preparado. Então, desses grupos, né, Dona Marta nos fala que são grupos ligados a Bezerra. O grupo de Pasteur, o grupo de Santo Agostinho. E nós vemos mensagem deles nos livros da codificação. No Evangelho, Pasteur, cientista, descobriu todo aquele processo de pasteurização, de higienização. Nos conta a Dona Marta que ele fez o mesmo no plano espiritual, a higienização do nosso corpo espiritual e também da nossa mente. Já Agostinho nos traz muitas mensagens importantíssimas no Evangelho. Filósofo que foi, homem que buscou a verdade, demorou, porque buscava aquilo que talvez não encontrasse no mundo comum, mas vem nos apoiar. Ambos fizeram parte das organizações dos trabalhos e apoiaram Edgar Armond na organização dos trabalhos onde eram aplicados os passes. E agora, falamos tanto dele, nós temos aqui o nosso querido Edgar Armond. Edgar Armond, quando chegou na federação, ele já era reformado, ele era um militar da Força Pública, naquela época chamava-se Força Pública do Estado de São Paulo. Tinha sofrido acidente, tinha tido uma série de problemas e acabou sendo reformado. Imaginem que ele passa por aí, ele já frequentava, parece, algumas casas de práticas espiritistas, alguma coisa desse tipo que falava a Dona Marta. E ele chega aqui meio de curioso, a Casa dos Espíritas no Brasil, que temos uma placa ali, e entra. A casa estava sempre de portas abertas. E aí ele se oferece, conversa com os colaboradores, enfim, ele é convidado com tantas ideias, com um gênio extremamente organizado e rigoroso, e ele prepara todo um planejamento. Então, esse Edgar Armond, que recebeu aquela espada por 25 anos, ele tem muita coisa de Edgar Armond, ele tem livros, ele tem trabalhos. Se for ver a obra, só a obra dele, precisamos recorrer a um livro bibliografia, que, aliás, o filho dele também escreveu. Mas, enfim, ele criou uma das coisas mais importantes, foi a Escola de Aprendizes do Evangelho. No primeiro ano, tínhamos os iniciantes. No segundo ano, os servidores. Eram os servidores que ganhavam o trevinho para colocar na sua lapela. Eles recebiam era um alfinete mesmo, né? Não era bem um brochinho, era um bottom, diríamos agora. E todo mundo tinha muito orgulho, vamos falar assim no sentido bom, de ter merecido participar. Então, esse é o Edgar Armond, responsável hoje pela fraternidade dos discípulos de Jesus. Afinal, foi ele que materializou as escolas dos discípulos de Jesus aqui, né? Aí, muitos trabalhadores que se formaram nessa terra também partiram, foram para a pátria espiritual. E iam se reunindo em grupos, né, conhecidos, que nem a gente quando chega numa festa, conheço fulano, e pela afinidade eles estavam reunidos, né? Pois bem, Edgar Armond, maravilhoso no plano da terra, ao chegar na pátria espiritual, foi convidado a organizar essa nova tarefa dessa fraternidade, a fraternidade dos discípulos de Jesus, aqui no Brasil. Vejam bem, todos nós, independente de culto, idade, cultura, nada disso, somos convidados a participar desta fraternidade. Não estaremos sem emprego,
ao chegar no plano espiritual, porque todos nós temos uma função. Podemos ter certeza que também seremos acolhidos por eles se tivermos dificuldade. Junto dessas fraternidades, Ismael trouxe muitos espíritos. Vejam que organização, né? Isso é uma empresa enorme, falando em empresa mesmo, porque tem vários departamentos. Ismael trouxe grupos de bandeirantes, de enfermeiros, de poetas, de médicos, de índios, de negros, de militares e assim por diante. Todos aqueles espíritos evoluídos que conheciam a habilidade na matéria. Então nós temos Isabel de Bragança, nós temos José do Patrocínio, muitos abolicionistas nesses grupos, Anália Franco. Nas armas nós temos Almirante Tamandaré, nós temos Duque de Caxias, nós temos a patrona das enfermeiras, Ana Nery, nós temos Cruz e Souza, poeta, nós temos Gonçalves Dias, poeta. Nós temos os índios, que muitas vezes eram vistos no início dos trabalhos. Diz que eram entidades, lógico que nós sabemos que os índios não são índios, mas que eram encarnações onde que eles queriam se mostrar aos seus colaboradores e muitas vezes queriam se mostrar àqueles que estavam muitas vezes querendo atrapalhar um pouco aquele trabalho evangélico. E diz que eles ficavam às vezes nas portas das salas dos trabalhos, que são aqueles momentos em que os assistidos são evangelizados, que eles tomam paz, e diz que só o tamanho deles, a postura deles, aquela forma altiva que os índios se postavam, afugentavam aqueles outros espíritos que muitas vezes levianamente buscavam entrar ou deixar os outros suscetíveis da sua influência. Temos amparo o tempo todo. Tem uma fraternidade maravilhosa que é chamada da Lei Áurea. A gente logo associa aos negros. Não, gente, escravidão não está só na pele, escravidão não está só no hábito. Nós temos informações de escravidão no mundo de hoje. Por quê? Porque a escravidão muitas vezes está presa ao espírito. Aqueles que eventualmente foram suscetíveis ao regime de escravidão enquanto encarnados, e normalmente eram espíritos boníssimos que aceitaram essa tarefa regeneradora, ao partir para a pátria espiritual, estavam livres de suas algemas. Mas aqueles que muitas vezes estão ligados, estão muitas vezes algemados aos seus hábitos, aos seus costumes, aos seus preconceitos, estes não adianta partir para a pátria espiritual, porque não estão livres de tudo isso. Então são esses aqueles que são amparados pela fraternidade da Lei Áurea. E nós sabemos, né, que o que nos liberta? O que nos liberta é o conhecimento e a verdade. E é exatamente isso. Eles muitas vezes mostram uma algema com as argolas abertas, para dizer que não existe prisão na mente. A mente é livre, a escolha é livre, o livre-arbítrio é de cada um de nós. Nós temos uma outra fraternidade, identificada como Filha do Deserto, que ajudam Maria nas suas peregrinações. Nós lemos às vezes alguns livros e sabemos que um grupo de espíritos se desloca de um plano a outro, se desloca de um país a outro para ampará-los. Os filhos dos desertos, caminheiros dos desertos, são capazes de garantir a chegada segura de grupos de espíritos. São capazes de garantir a transferências de espíritos evoluídos para um lugar menos evoluído, garantindo e assegurando-lhe a chegada, para que as suas obrigações sejam efetuadas. Então, existe uma sede que fica, o que seria na Terra, alguma coisa equivalente ao deserto do Saara. No plano espiritual, milhares de colaboradores seguindo as instruções de Maria Santíssima. Agora nós temos a fraternidade dos ismaelitas. Gente, alguém gosta de poesia aqui? Quem gosta de poesia, eu vou dar só um spoiler. A fraternidade das ismaelitas é uma história maravilhosa, contada em versos no livro da Dona Marta. É a história de uma princesa, filha de um judeu com uma árabe, muçulmanos. Desde aquela época, esses dois contingentes religiosos não se davam bem, mas esses espíritos se casaram porque
tinham interesses que nós sabemos que são materiais em comum. Foram obrigados, na verdade, a se casar. O que acontece? Eles têm uma filha. E essa história narrada aí é a história da filha, que vê sua mãe morrer, que deseja se vingar do pai e que faz 1000 coisas para tentar acabar com a vida do pai. Gente, isso é maravilhoso, está em quadrinhas e ninguém menos do que Fagundes Varela, através de uma mensagem psicográfica da Dona Martinha, é narrado nesse livro. Então, meus amigos, nosso tempo está acabando. Eu vou agradecer a todos por terem me ouvido. Eu não falei nada, praticamente nada, de tantas informações que vocês podem ver. Além do mais, o plano espiritual está o tempo todo nos auxiliando. Muitas fraternidades que vieram para cá já estão em outras funções, como, por exemplo, uma fraternidade que chama-se Fraternidade da China, que se apresentou aqui, mas precisou voltar para trabalhar lá. Aqui, a estrutura já estava montada. Nós somos amparados por todos esses amigos, irmãos, colaboradores, que são caridosos conosco, que não querem saber nada de nós, a não ser nos ajudar e nos colocar no caminho da paz interior. Então, que todos nós sejamos um colaborador. Todos nós sabemos que somos amparados. Levemos esperança, levemos confiança e certeza que estamos todos no mesmo conjunto de espíritos, habitando esse país, habitando esse planeta no momento necessário. Então confiemos, agradecemos a espiritualidade pela sua presença e que sejamos todos amparados, levando a nossa energia, levando o nosso carinho e especialmente a nossa convicção de que estamos no caminho certo. Muita paz a todos e muito obrigada. Verena, nós só podemos te agradecer por essa belíssima apresentação. Você nos trouxe informações valiosíssimas, riquíssimas, né? Sobre esses abnegados trabalhadores desta casa, que enquanto encarnados trabalharam incansavelmente para montar a estrutura desta casa. E continuam, depois de desencarnados, continuam ainda trabalhando, atuando, nos orientando e acolhendo a todos nós com muito carinho. Juntamente desses benfeitores que você nos trouxe, esses benfeitores espirituais que formam as fraternidades, que atendem a todos nós que aqui adentramos, não só a nós aqui desta casa, mas a humanidade como um todo, como você bem nos trouxe. Nós só temos que agradecer e esperamos tê-la em breve conosco, trazendo mais informações fruto dessas suas pesquisas, que são sempre muito valiosas. Muito obrigada, viu, Verena? Obrigada mesmo. Que Jesus continue te abençoando. E mais uma vez o nosso muito obrigada. E agora vem também uma parte importante na qual todos nós vamos participar. Com imensa gratidão por esta manhã, por tudo que nós aprendemos nesta manhã, pelos conhecimentos que a Ana nos trouxe, nós vamos agora passar para nossas vibrações e depois para um passe coletivo e para a nossa prece de encerramento. E para nos conduzir neste momento, nós vamos receber a nossa colaboradora, Érica. Bom dia a todos. Então, após tanto recebermos na manhã de hoje, esta partilha tão amorosa, de uma entrega absoluta, de conhecimento, de música, que acalenta o nosso coração, está no momento de doarmos no meio, através das nossas vibrações. Então, quem desejar pode fechar os olhos e assim, nutridos dos nossos melhores sentimentos, dos nossos melhores pensamentos, vamos expandindo o nosso coração, unindo as nossas vibrações de amor, paz, serenidade, união, compaixão. E essas vibrações envolvem toda esta casa,
as suas subsedes, para que ela permaneça sendo este farol a iluminar a humanidade. E essas vibrações envolvem a cada família, a cada lar, para que todos se sintam envolvidos em sustentação, amor e união. E essas vibrações envolvem a todos os nossos irmãos, para que eles possam recuperar a sua saúde e serem amparados e sustentados neste momento. Estendemos também essas vibrações ao nosso país, pátria do Evangelho, e que os nossos líderes permaneçam envolvidos e sustentados, para que possam tomar assim decisões sábias e amorosas. E essas vibrações envolvem todo o nosso planeta Terra, onde somos uma família terrestre, para que possamos nos manter unidos em amor, fraternidade e compaixão. E pedimos licença para vibrarmos uns pelos outros, para que possamos nos manter firmes em nossos melhores propósitos, podendo ser instrumento do bem na seara do Cristo. Que assim seja. E assim, mais expandidos e envolvidos nessas vibrações de muito amor, vamos receber e nos harmonizar através do passe, aonde ainda mais fortalecemos a nossa conexão com a equipe espiritual aqui presente, que tão amorosamente nos acolhe e nos ampara. E assim, vamos imaginando uma luz cristalina que nos envolve pelo topo da nossa cabeça, e essa luz, ela envolve todo o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, harmonizando cada órgão, cada molécula, harmonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, harmonizando o nosso coração, a nossa mente, aonde conseguimos nos sustentar e permanecer amparados e protegidos no amor e na paz. E agradecemos a equipe espiritual que nos auxilia nessa harmonização e nesse recebimento deste fluido benéfico e salutar. Graças a Deus. E agora, mais harmoniosos e ainda mais fortalecidos com os vínculos de todos esses seres que vimos hoje, esses seres das fraternidades, que nos amparam nas nossas mais diversas necessidades. Expandimos o nosso coração em sentimento de gratidão e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, e que através desses seres fraternos nos conectamos ainda mais ao Cristo, aonde não temos dúvidas da sua sustentação e da sua guiança em nossas vidas. E assim, pedimos a Deus e ao Cristo que permaneça sempre conosco, nos sustentando, nos amparando, e que tudo que foi partilhado nesta manhã seja acolhido em nosso coração, inspirando e protegendo a nossa prática diária, nos levando ao caminho do amor, da união e da nossa sagrada paz.
Que assim seja, graças a Deus. Com esta prece, nós agradecemos a presença de todos, lembrando que esta palestra estará disponível em breve no nosso canal oficial do YouTube. Desejamos a todos uma excelente semana, pedindo a Deus que nos despeça na sua paz. Que assim seja.